Presidente, eu vou dividir também a minha fala em dois momentos. O primeiro, eu quero fazer um registro sobre o aniversário de nascimento do nosso ex-querido, já falecido senador Jonas Pinheiro, que era natural de Santo Antônio do Leverger, ali em Mato Grosso. E Jonas comemoraria nesse mês de março 75 anos de muita sabedoria e também uma história muito grande que serviu de exemplo para muitas pessoas. Então, nascido no dia 23 de março de 1941, ele estaria hoje completando, ou no dia 23, completando, então, 75 anos. Jonas foi criado entre pequenos agricultores e pescadores e, durante toda a sua vida pública, lutou para melhorar a qualidade de vida do homem do campo e, assim, evitar o êxodo rural, já que trabalhou como extensionista da Empaer e outros órgãos de governo e que fez um exemplo à atividade extensionista como médico veterinário. E tenho e sempre terei, pelo filho do seu Leôncio Pinheiro e da dona Escolásticas, a maior consideração e respeito, pois foi pelo convite do senador Jonas Pinheiro que entrei na política. E aqui cabe um parêntese. O senador Jonas Pinheiro era um dos poucos políticos que eu conheci, senador José Medeiros, que não tinha receio, não tinha medo, não tinha preocupação de criar novas lideranças políticas pelo Estado de Mato Grosso afora. Ele era um verdadeiro pescador de pessoas, um incentivador para que as pessoas fizessem política e entrassem na política. Acho que da minha geração, que está fazendo política, poderia dizer que dos prefeitos, dos vereadores, dos deputados, a grande maioria passou pela mão ou passou pelo entusiasmo do senador Jonas Pinheiro. Ele sempre estava atrás de novos líderes, de pessoas que pudessem fazer a diferença nas cidades, e ele não tinha essa preocupação de dizer, olha, eu vou criar alguma cobra para me morder no futuro. Pelo contrário, ele era entusiasta disso. Em todas as viagens pelo interior de Mato Grosso, estava sempre atrás e provocando alguém para se tornar prefeito, disputar a eleição, deputado estadual, federal, senador, governador. Ele sempre era um homem muito presente. E comigo não foi diferente. O senador Jonas foi que me convidou a primeira vez para participar da política. Eu não era ligado a essa área, sempre fui empresário, agricultor, ligado à agricultura, e ele insistiu para que eu fosse suplente dele em 1994. Na época eu não queria fazer isso, e ele, persistente, pegou um avião em Cuiabá, foi lá em São Miguel do Iguaçu, falar com meu pai, que morava lá, com a minha mãe, para que eles pudessem me entusiasmar para vir para a política, para ser seu suplente. Não sei se o senador Jonas estava certo ou errado, mas o fato é que ele me trouxe para a política e eu, então, depois vim disputar junto com ele, já em 2002, eu como governador do estado de Mato Grosso, candidato, e ele candidato à reeleição. E o senador Jonas me dizia, olha, Blar, eu já, como ele gostava de brincar, ele dizia assim, eu já coloquei a dentadura no copo d'água, eu já estou aposentado, eu não quero mais disputar eleições. Mas, como era um projeto novo e era alguém que ele havia entusiasmado tanto para vir para a política, ele disse, olha, eu vou retirar a dentadura do copo d'água e vou colocá-la de volta à boca e vou fazer campanha com você em todos os municípios, em todos os distritos do estado de Mato Grosso. E assim o fez, e assim participou da campanha em 2002, e assim também se reelegeu para mais um mandato aqui no Senado Federal. Então, quando eu iniciava a minha trajetória no Senado político do meu estado, Jonas já ocupava vários mandatos de deputado federal pelo nosso estado, em 1982, 1986 e 1990. Além disso, já se destacava também no Senado Federal, sendo eleito em 1994 e reeleito em 2002. Por isso, quero deixar registrado nos anais dessa casa todo o nosso reconhecimento por esse homem que de convívio fácil, de maneiras simples e de sabedoria sem igual.
Jonas sempre falava da simplicidade da vida, da boca para fora, mas sim porque estes eram seus valores e a sua maneira de viver. E encerro o meu pronunciamento sobre o Jonas com uma célebre frase que ele usava em seus discursos, abre aspas, o povo é simples e quer coisas simples, fecham aspas. E é exatamente isso, temos que lutar aqui na casa pelas coisas simples que mudem e alcancem efetivamente a vida das pessoas. Nossos sentimentos à guerreira Celcita Pinheiro, esposa e companheira inseparável do saudoso Jonas, que também seguiu a carreira política dando a sua importante contribuição ao nosso Estado como deputado federal. E que Deus abençoe, então, o senador Jonas Pinheiro, aonde ele esteja hoje, mas o fato é que nós aqui estamos reverenciando a data do seu nascimento, que completaria, então, no dia 23 desse mês, 75 anos. Muita saudade. Jonas deixou uma lacuna enorme na política mato-grossense. Nós não conseguimos preencher isso, e tenho certeza que no Congresso Nacional também ele deixou uma lacuna que até hoje buscamos alguém que pudesse ter o perfil, ter a tenacidade, a vontade, a determinação que ele tinha de defender os pontos que acreditava. E ele era um homem ligado à agricultura, à pecuária, 100% da atividade política do senador Jonas Pinheiro era aqui. Tanto é que quando chegou no Senado Federal, à época nem tinha comissão de agricultura aqui e após a sua vinda para cá, ele e outros parlamentares acabaram criando essa comissão, que hoje é uma comissão e que é presidida pela senadora Ana Amélia, uma comissão muito importante onde discutimos os principais pontos da agricultura e da pecuária brasileira. Então, quero deixar aqui a minha saudação a toda a família do senador Jonas Pinheiro, todos os seus amigos, todos aqueles que gostavam e amavam sinceramente o senador Jonas Pinheiro, como disse aqui, era um homem extremamente simples, participativo e que gostava de todos, mas com certeza todos gostavam dele também. Senador Blário, me permita lhe acompanhar nessa homenagem ao senador Jonas Pinheiro, ele que eu fui ter a dimensão do que significava Jonas Pinheiro andando pelos municípios de Mato Grosso, há poucos dias em Guarantã do Norte, que já é lá na divisa do Pará. Veja bem que já vai para quase uma década de falecimento do senador Jonas Pinheiro. 2008 ele já foi. E eu falando para algumas pessoas simples, mas quando eu falei no nome do senador Jonas Pinheiro, as pessoas aplaudiram. Eu pude ver o quanto ele representava para aquela gente e o quanto ele representava tão bem aquele estado de Mato Grosso. Então, parabéns a Vossa Excelência por trazer a lembrança desse grande mato-grossense, desse grande brasileiro chamado Jonas Pinheiro. Muito obrigado, senador Medeiros. E a segunda parte da minha fala hoje, senador Medeiros, vai também na linha do que Vossa Excelência fez seu pronunciamento hoje à tarde. Eu fico lendo bastante e ouvindo bastante os argumentos que aqueles que defendem o governo têm nesse momento. E talvez o único argumento que possa ser trazido à discussão é a questão se é golpe ou não é golpe, um julgamento pelo impeachment da presidente Dilma. Eu sou daqueles que não sou jurista, mas tenho sensibilidade, tenho a possibilidade de avaliar as pessoas, o momento e o que as pessoas pensam. Eu penso que, quando vejo vários ministros do Supremo Tribunal Federal se manifestarem dizendo que não há golpe, há sim, nesse momento, todas as condições, está previsto na nossa Constituição o julgamento ou o processamento e o julgamento da presidente através dos instrumentos que nós temos hoje, portanto, não há qualquer ilegalidade. Foi aceito esse processo na Câmara, ele está em andamento na Câmara e ele virá para o Senado. Então, penso que o governo, ou pelo menos aqueles que trabalham com o governo, que defendem o governo, não deveriam criar, nesse momento, uma situação mais conflitante do que já está no país, dizendo e propagando que há um golpe. Não é um golpe, é um processo político que vai ter o seu final. Ou permanece a presidente, e aí, em permanecendo a presidente,
a própria oposição, nós que estamos na oposição, teremos que reavaliar as nossas posições, porque aí ela se legitima nesse momento no cargo, e nós teremos que fazer com que o país ande até 2018, porque temos a oportunidade de uma janela de troca de presidente agora, com o processo de impeachment, ou em 2018, quando teremos uma nova eleição. Mas eu gostaria de dizer, senador Medeiros, que golpe, para mim, não é a questão do impeachment. Golpe foi o que foi feito nas eleições de 2014, quando o governo veio para a reeleição, a presidente veio para a reeleição, e numa proposta de governo, numa proposta de continuidade das coisas que estavam andando, e mostrando para uma direção, e ao ganhar as eleições, muda totalmente a direção e reconhece que a situação não era uma situação tranquila. Situação essa que por muitas vezes, nós na Comissão de Assuntos Econômicos, eu participei ativamente dessa comissão, vários outros colegas também, quando vinham aqui ministros, principalmente ministro da Fazenda, presidente do Banco Central, ministro do Planejamento, em várias oportunidades, nessa época, em 2013 ainda e 2014, questionávamos o governo dos seus números, daquilo que ele vinha dizendo e propagando, e que, na minha avaliação, as coisas não eram tão claras, me pareciam que nós tínhamos divergências nos números, mas a posição dos ministros e dos técnicos de governo sempre foram muito fortes, sempre foram muito convincentes de que aqueles números, eles eram números corretos e que a economia brasileira iria andar em ritmo acelerado, em crescimento acelerado, mesmo após as eleições de 2014. Quando mal terminadas as eleições, então nós fomos então colocados em nosso conhecimento, em conhecimento da nação brasileira, de que o Brasil, que o nosso país, a nossa economia, não tinha condições de levar adiante aquilo que estava sendo dito, que uma meia volta deveria ser feita e de que as coisas deveriam ser mudadas. Mas o interessante é de que nas primeiras reuniões, ainda como líder do meu partido, o PR, e que é base, ainda hoje é base de governo, que participei em muitas das reuniões junto com outros líderes, nós insistimos já no começo de 2014 de que o governo deveria fazer um reconhecimento público de que aquilo que ele dizia e propagava nas eleições de 2014 não era correto. E que entendíamos, eu entendia assim, e muitos outros líderes também, entendiam de que talvez a única saída que a presidente Dilma teria naquele momento era de chegar à nação num pronunciamento e dizer realmente a verdade, de que as coisas não eram daquela maneira e que o governo mentiu, o governo enganou, não sei qual é o termo que iria usar, mas o fato é que deveria ser dito isso, e conclamar, então, a sociedade para um governo de transição, um governo de mudanças, já que aquele modelo não dava mais. Infelizmente, não fomos ouvidos, nem eu, nem os demais líderes, e a crise só veio se agravando, e hoje ela está, não sei se ainda no seu ápice. Vossa Excelência lembra que eu dizia em 2015 de que 2016, infelizmente, seria pior que 2015 e, infelizmente, ele se apresenta dessa forma. E se nós não conseguirmos resolver esse problema, 2017 e 2018 serão anos perdidos também, e aí, infelizmente, milhares e milhares de brasileiros que trabalham, que têm seus empregos e que as empresas que sustentam esses empregos, elas não terão condições de manutenção, elas não terão condições de ficar de portas abertas. E aí, óbvio que o primeiro que acontece são as demissões, e um cidadão desempregado, alguém que não tenha como levar o sustento dos seus filhos, manter a sua casa, manter a sua família no dia a dia, é uma situação totalmente desolada, despropositada, que não passa na cabeça de ninguém como resolver um problema desse. Então, eu quando defendo aqui na tribuna, já defendi algumas vezes, a questão do impeachment, é que eu quero acelerar essa manobra para que nós tenhamos um resultado final, para que um novo governo, um novo momento pudesse ser construído na nação brasileira e, a partir daí, criar um ambiente favorável para que os negócios possam destravar. Caso contrário, as empresas, elas
não investirão, deixam de investir e, como disse, vão fazer demissões. Não é isso que nós queremos. E entendo, senador José Medeiros, que a credibilidade de alguém, a palavra de alguém empenhada, a palavra de um presidente, de um governador, de um prefeito, quando ele tem a aquiescência da sua população, ele tem crédito com a sua população, ele diz um rumo e todos nós vamos trabalhar para aquele rumo. Haja visto o que tem acontecido no governo da Argentina, por exemplo, um país que está em condições econômicas muito piores que o Brasil. As condições macroeconômicas do Brasil não são ruins, mas a da Argentina é muito ruim. E um presidente que assume e em poucos dias ou em poucos meses, com muita, como a gente brinca, com muita espuma, né? Com muita declaração, muita intenção, ele consegue fazer com que o país saia do marasmo e crie uma condição nova entre os trabalhadores, entre os empresários, e parece, opa, agora nós vamos. Tá? Senador Blário, me permita? Pois não. Para citar, e não é confete, citar um exemplo mais paroquiano, quando Vossa Excelência assumiu o governo do Estado de Mato Grosso, e aquelas pessoas confiavam naquele projeto, eu vi várias pessoas imbuídas quando Vossa Excelência propôs as PPPs, aliás, talvez, eu acho que nasceram ali, essas parcerias público-privadas, em que a gente via as pessoas tirarem dinheiro do bolso com prazer para poder ajudar a fazer parceria com o Estado para construir rodovias, para construir as estradas ali do Estado. O governo não tinha todo o dinheiro, Vossa Excelência propôs aquele projeto, mas você via as pessoas tirando do bolso e tirando com alegria. Então, quando o governo tem credibilidade, é exatamente como Vossa Excelência disse, quando ele tem credibilidade, a população vai junto. Em determinado momento da história desse país, a população já tirou, era no programa Doe Ouro para o Brasil, que era para pagar a dívida. Obviamente, se mostrou um calote depois, mas a população confiou naquele momento. Então, a credibilidade é a chave de tudo. Agora, quando se brinca com isso, aí o desastre é terrível, porque aí é que nem um casamento. Quando, na mesma medida que se confia, é a mesma medida que vem o desencanto e consequentemente, o ódio. Separação. É bem isso, senador Medeiros. Muito obrigado pela sua lembrança, mas é exatamente isso. Quando um governante ele tem essa empatia com o público, tem essa credibilidade, esse crédito com a população, eu tenho certeza que nenhum de nós brasileiros vamos nos furtar a qualquer sacrifício, né, para ver o nosso país crescendo, o nosso país se desenvolvendo, gerando renda, emprego, enfim, mudando a vida das pessoas. Mas precisa ter alguém que faça isso. E eu não vejo, nesse momento, com todo o respeito que tenho à presidente Dilma, não vejo que a política que ela coloca nesse momento tenha condições de sair disso. Então, como disse, nós temos duas oportunidades e acho que a oportunidade que temos agora ela deve ser amplamente debatida, amplamente colocada. E a população, nós estamos andando por esse Brasil afora, pelo meu estado, como Vossa Excelências também andam, nós temos percebido o desencanto, ninguém mais quer dar tempo, ninguém mais quer dar crédito, ninguém quer nada. As pessoas querem uma posição da política, do Congresso Nacional. Eu tenho sido cobrado diuturnamente sobre isso e tenho dito de que as coisas precisam ser resolvidas dentro do seu tempo. Não há como nós abreviarmos processos, não há como não darmos tempo a quem quer que seja que faça suas defesas. Caso contrário, às vezes a pressa, a passagem de uma etapa para outra, a não observância de uma etapa, fará com que todo o processo tenha que voltar e ser reiniciado. Portanto, o que é justo, o que é democrático, o que é republicano, deve ser observado. E é isso que nós estamos fazendo aqui no Senado Federal. Nós temos prazos na Câmara, depois virá para o Senado, se lá for a alternativa escolhida de dar prosseguimento a esse processo de impeachment, vai chegar a nossa vez aqui de nos reunirmos, de votarmos também, se daremos continuidade ou não a esse processo. As ruas, como disse, a população está inquieta e ela
ela exige e quer uma solução muito mais rápida do que nós podemos dar aqui como parlamentares, porque temos as regras a serem seguidas. O fato é, senador Medeiros, que, como disse, a economia anda muito mal. Ela, a cada dia, se afunda mais, a cada dia mais empresas buscam guarida no setor jurídico com as recuperações judiciais, as famosas RJs, e aí já foi um tema aqui de discussão minha também no Senado, aqui na tribuna. Muitas empresas precisam para sobreviver dessas recuperações judiciais, mas muitas outras empresas não precisam e se organizam para usufruir dos benefícios que essa legislação traz, abrindo prazos para pagamento, diminuição dos juros, diminuição nas suas contas. Infelizmente, pessoas que não precisam, mas que vão se aproveitar desse momento para fazer esse tipo de situação. Mas é o preço que temos que pagar e eu quero crer que agora, nessa semana, nós vamos ter sinalizações bastante fortes. O PMDB está para tomar uma posição, outros partidos também deverão tomar posição, porque, mais uma vez, a sociedade cobra a posição desses parlamentares. Nós temos visto lá no nosso estado, no estado de Mato Grosso, na cidade de Cuiabá, já há claramente explícito em outdoors na cidade, aqueles que não apoiam o impeachment já estão sendo cobrados lá nos outdoors. Imagino que isso também deve estar acontecendo em outras capitais, outras cidades do Brasil. Claro, nós temos que respeitar a posição de cada um dos nossos colegas parlamentares, mas também temos que respeitar a vontade da população e a forma como a população acha que é possível cobrar uma posição ou até uma mudança desses próprios parlamentares. Então, nós estamos dentro de um jogo democrático, dentro de um jogo aberto, que todos conhecem as suas regras e estão sujeitos a ela, e para o bem ou para o mal, ou para o benefício ou não, é isso que está acontecendo. Então, eu quero dizer, senador Medeiros, que da minha parte, já disse isso outras vezes, né, eu espero que nós possamos resolver esse problema do impeachment ainda o mais breve possível. Eu penso que em 3 meses, 4 meses, nós teremos uma decisão a respeito disso, e que a posição que o Congresso Nacional vier a tomar, e que seja uma posição que nos dê um rumo, né, que nos dê um novo norte, e que nós possamos, então, a partir daí, construir um governo de coalizão, um governo de passagem até 2018, onde grandes mudanças e grandes reformas deverão ser propostas. Nós temos coisas a serem mexidas urgentemente e não são coisas que requer grandes desmobilização ou grandes prejuízos para A ou para B ou para C. Não, são coisas que nós precisamos mexer e que só o Congresso Nacional pode fazer, mas eu sei que essas coisas acontecem muito quando o governo quer, né? Então, nós queremos e desejamos ter um governo que queira propor as mudanças. Se ele propor as mudanças, o Congresso vai discutir, vai emendar, vai modificar, muitas vezes não vai aprovar, mas muitas vezes vai aprovar. Tenho certeza que nós avançaremos na direção de um momento diferente, um momento da política brasileira diferente. Então, o senador Medeiros, senador Paim, que se encontra na casa nesse momento, eu quero deixar aqui, então, registrado o meu posicionamento, mais uma vez, e dizer à população brasileira que tenha um pouco mais de calma. É até difícil pedir isso, né? Mas precisamos ter um pouco de calma para tomar essas decisões. Eu vejo, acompanho pelas redes sociais, as mídias, tem muita gente, muitas pessoas, acontece isso na minha casa também, eu reclamo, muitas pessoas recebem um post, recebem uma mensagem, que se você fizer a análise mais simples possível sobre ela, você vai ver que não tem fundamento nenhum, ela não deveria estar ali, ela é fora de contexto, mas à medida em que ela chega, ela é lida e já mandada embora, já vai divulgando coisas que não fazem parte do dia a dia, não deveriam estar aí, mas é um novo momento da comunicação, né, internet, é a democratização disso, onde todos falam o que pensam ou escrevem até aquilo que não pensam, e que ela roda pelo Brasil inteiro e roda pelas nossas redes sociais. Mas mais uma vez, esse é o jogo que estamos jogando e cabe a nós muita tranquilidade e paciência para resolver isso. Eu sei aonde quero chegar,
Eu sei onde quero chegar, eu sei onde Vossa Excelência quer chegar, eu sei onde a população brasileira quer chegar. E nós chegaremos, mas temos que chegar dentro das regras estabelecidas, dentro do conceito que aí está colocado, e saber que a cada movimento que nós faremos aqui no Congresso Nacional, nós teremos dois pares de olhos nos olhando, o da população e o da justiça, quer dizer, o outro poder que vai mediar todo esse problema entre o executivo e o legislativo, que é o poder judiciário. Então, não tem nada de errado no nosso processo, na minha intenção, na minha avaliação, não há golpe nenhum. O jogo ele está previamente determinado, as suas regras, como fazer, nos seus prazos, e quem reclama que é golpe tem o direito de espernear. Vamos fazer o quê, Vamos ouvi-los, e também temos tempo para ouvi-los, mas em determinados momentos vamos ter que ir para o voto, e eu espero que no voto a gente resolva o problema político do Brasil, para que a gente possa resolver o problema da economia brasileira. Muito obrigado, senador José Medeiros.